A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso irmão Gigomar Garavello fez uma pergunta para o nosso querido irmão Basimar, né, a respeito da salvação. Se podemos ter certeza da vida eterna. Né? E Basimar, como sempre, né, incrédulo na pessoa de Jesus Cristo, se você perguntar para ele se ele crê em Jesus Cristo, ele até balança a cabeça. Mas é só discurso, né? É só discurso. Então ele respondeu a essa pergunta do nosso querido irmão Gigomar Garavello. Ele diz: creio que é uma coisa muito simples, pois o irmão mesmo é uma prova viva de que há diferenças. Você tem a vida eterna, pois creu no Senhor, mas ainda não entrou no reino de Deus. Beleza, é verdade mesmo. Tá? Aí ele diz, essa é a diferença. Por quê? Porque ele crê que o crente pode perder a salvação. Né? Aí ele segue dizendo, lembrando que temos a vida eterna como herança. Então, vida eterna é uma herança. Se é uma herança, é algo que você ainda não tem, você ainda vai receber. Quando o Senhor Jesus está dizendo que quem crê tem a vida eterna. Ele fala, está aí os versos, 20 vezes, que quem crê tem a vida eterna. Verbo ter presente do indicativo. É uma coisa que você possui, que você tem e que segue com você. Por exemplo, ó, eu tenho um boné na minha cabeça. Não é eu vou ter um boné na minha cabeça. Não tenho, está aqui, é meu e ó. Eu tenho dito ao Basimar para que tudo, apóstolo, bispo, pastor, ancião, conselho de ancião, que ele tenha como filtro, né, o ensino de Jesus, examine tudo à luz do ensino de Jesus Cristo. Entendeu? Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem autoridade, né, suficiente para contradizer o que disse o próprio Deus que se fez homem e é o autor da nossa salvação. Entendeu? Então, nem Paulo está dizendo o verso, ele cita um verso aqui, né, que é Tito capítulo 1, versículo de 1 a 3. Ele diz assim, Paulo, citando o verso, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Ora, veja, Paulo está usando aqui a palavra eleito. Né? Quer dizer que Deus nos elegeu. Mas nos elegeu em que momento? Quando? Quando? Em Efésios, no livro de Efésios, a gente lê que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha, veja, Deus me elegeu, porque eu tenho certeza da minha salvação, porque creio no meu Deus. Ele me elegeu para a salvação e a vida eterna antes da fundação do mundo. Mas como foi essa eleição, hein? De que jeito? Será que foi que nem aquela roda lá no programa do Silvio Santos, que você tem uma roda grande lá, você vira e vai... Brrr, ela vai virando, onde ela parar, tem o prêmio. E tem aquele ponto ali também que diz, passou a sua vez. Entendeu? Então, ó, em Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim, como também nos elegeu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Mas de que maneira foi que Deus nos elegeu? E nós vamos descobrir isso no capítulo 8 do livro de Romanos, que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Depois, agora o segredo. Porque os que dantes conheceu. Outras versões dizem os que de antemão conheceu. Quer dizer, veja, é o seguinte, não havia nada, nem o mundo fora criado, entendeu? Mas Deus já me conhecia, entendeu? Sabia quem eu sou. Por que Deus não tem essa capacidade? Deus pode se surpreender com alguma coisa? Hein? Será que é assim mesmo? Não, em absoluto, né? Um dos atributos de Deus é a onisciência, quer dizer, saber todas as coisas. Não é verdade? Então veja, Deus vê a eternidade diferente do que a gente vê, tá? Por exemplo, eu falo que a eternidade é como essa aliança. Se você fosse um átomo do ouro, né? Você estaria inserido aqui nessa aliança em algum lugar. E você olharia para lá um pouquinho e você veria, por exemplo, o seu futuro. E você olharia para cá e você veria um pouquinho do seu passado. Entendeu? Porque você está inserido na eternidade. Você está inserido aqui dentro. E você é infinitamente pequeno. Mas Deus é diferente. Ele vê a eternidade como você está vendo essa aliança. Ele enxerga tudo de uma vez. Entendeu? Então não havia nada, absolutamente nada. Talvez nem a eternidade existisse, né? Porque Jesus é o Pai da eternidade. Mas Ele me conheceu. Ele me conheceu antes de todas as coisas. Mediante esse conhecimento, tá? Ele me elegeu. Me fez um eleito seu. Entendeu? Depois ele diz, ó. E a esses que ele conheceu de antemão, elegeu, ele predestinou a vida eterna. Entendeu? Predestinou. E diz lá o verso 30, né? E aos que predestinou, a estes também chamou. Então teve um momento na minha vida, isso há 50, 60 anos atrás, né? 50 e poucos anos atrás, que ele me chamou. Entendeu? E quando ele chama, ele justifica diante dele. Entende? Por quê? Porque eu não tenho mais pecado para pagar. Estou livre disso. As minhas culpas, os meus pecados, não só na minha vida passada, presente e ainda o que vai acontecer. Ele cravou isso na cruz. Eu estou livre disso. Ele me justificou e depois assim, e aos que ele justificou, a estes também glorificou. Esse momento na minha vida ainda não chegou. Mas, com certeza, com a minha morte, o meu corpo será glorificado na ressurreição dos justos. Esse é o ensino da palavra de Deus. Então veja, quando Paulo está dizendo lá, né? Dizendo que Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna. Aqui, ó, essa frase que Basimar está colocando a força da sua argumentação. Então, ele está dizendo que a vida eterna é uma experiência que você não tem. Se você espera, você não tem. É isso que ele quer dizer. Contrariando o ensino de Jesus, que está dizendo que quem crê tem. Então, com o ensino de quem é que você vai ficar? Com o ensino do apóstolo Paulo e jogar no lixo o ensino de Jesus? Ou você vai ficar com o ensino de Jesus
e colocar de lado essa frase do apóstolo Paulo. Quem é Paulo? Diante do Deus de toda a glória. Quem é Paulo diante de Jesus, o Senhor Jesus? O Deus que se fez homem, né? O Salvador, com a palavra da salvação. Com quem é que você vai ficar? Então, se você não está entendendo isso que Paulo está dizendo, fica com o ensino de Jesus. Esqueça Paulo. Esqueça o que disse Paulo. Jesus disse: quem crê tem, acabou a conversa. Não tem o que discutir. Você vai discutir com Deus? Se você pega o ensino de Paulo e coloca esse ensino em esperança de vida eterna para dizer que você não tem, que a vida eterna é uma coisa que você espera, você virou um idólatra. É um homem que segue mais a um outro homem, elege um outro homem, porque usa a palavra de um outro homem para contradizer a palavra do próprio Deus. Então, esse verso aqui deve ter uma outra interpretação. Você deve ficar com o ensino de Jesus, ler a Bíblia de acordo com o ensino de Jesus e procurar para essa frase de Paulo uma outra interpretação. Não dizer que a vida eterna você não possui, ou que você pode perder, porque ela não é sua, é uma esperança que você tem. O outro verso diz assim: esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Acabou a conversa. Jesus, o Senhor Jesus, é um Deus que não pode mentir. A Bíblia apresenta ele dessa maneira por 2 vezes. Paulo fala por 2 vezes que ele é aquele que não pode mentir. Então eu não posso desfrutar da certeza da minha salvação? Preciso acreditar como uma salvação condicional que eu posso perder? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí diz assim: mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Esse Deus, nosso Salvador, é o Senhor Jesus. Para os que, vejam, isso é para os que não acreditam na divindade do Senhor Jesus. Então veja, além das afirmações do Senhor Jesus, que quem crê tem a vida eterna, não é vai ter, não sei se vai ter, quem sabe tenha, vamos ver se vai ter. Não, é quem crê tem, fala isso por 20 vezes. Tá? Ainda ele diz lá em João 10, 28, 29, o Pai que me deu essas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Quer dizer, Jesus está dizendo que nunca perecerão. Mas Basimar, o Ministério da Congregação, a Irmandade da Congregação, eles dizem: não, perece sim, que é isso, perece. Jesus está dizendo que da minha mão ninguém pode arrebatar. Basimar e os Ministérios da Congregação e toda a Irmandade da Congregação dizem: não, arrebata sim, o diabo arrebata da mão de Jesus. Esses caras, me pergunto para você, esses camaradas acreditam em Jesus Cristo? Faça-me um favor. É só conversa, é só cascata. Só conversa mole, são incrédulos. Tá? Jesus, no outro verso, o verso 29, eu citei o verso 10, 28 de João. O verso 29 diz: o Pai que me deu estas almas, estas ovelhas, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pode arrebatar. Não, mas Basimar, Ministério da Congregação, os anciãos da congregação, a Irmandade da Congregação, eles falam: não, arrebata sim, o diabo tira da mão de Jesus, tira da mão do Pai. O diabo é poderoso.
Só pode ser esse tipo de crença, porque não tem cabimento um negócio desse, né? Não tem cabimento. Ora, a palavra de Deus deveria bastar para a gente, né? Deus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu paguei todas as vossas culpas, você está livre disso, tá? Está livre disso. Entendeu? Ele fala que ele cravou na cruz do Calvário os nossos pecados. Estamos livres dessa culpa. É impossível que ele pagando eu ainda tenha que pagar alguma coisa, né? Não é verdade? Duplicidade no pagamento. Nem aqui nós entre os homens isso pode ser feito, né? Então, ainda não precisava, mas ele, para nos dar a certeza absoluta de que vamos ver a sua face como ela é, ele nos deu o Espírito Santo como penhor. Fala isso por 2 vezes, está aí, ó, tá vendo o verso? Os versos. Penhor, penhor. O que é o penhor? Penhor é um objeto que você dá a alguém como garantia do pagamento da sua dívida. Eu faço uma dívida num lugar aí, tá? E como garantia de que eu vou pagar essa dívida, então eu deixo um objeto de valor na guarda dessa pessoa, como garantia de que eu vou pagar essa dívida. Quando eu cumprir a minha promessa, pagar minha dívida, eu retiro aquilo que é meu, né? Entendeu? Isso aqui entre nós, né? Então Deus não precisava fazer isso. A palavra dele deveria bastar para nós, né? Mas ele nos deu o Espírito Santo como penhor. Penhor da nossa salvação. O Senhor Jesus disse também a respeito do Espírito Santo, né? Que ele habitaria conosco e estaria em nós. Habitaria no crente e faria do corpo do crente o seu templo. E ele disse que ficaria conosco, o seu Espírito Santo ficaria conosco para sempre. Não, mas Basimar e o ministério da congregação, a irmandade da congregação, por causa de falsos ensinamentos, eles dizem, não, fica para sempre não, que é isso? Conversa mole, né? O Espírito Santo, ó, se você pisar na casca da banana, ele pega a malinha dele e vai embora. Ele larga você, entende? Não é nada disso não, tá? Entendeu? Jesus, ele falou isso aí, mas acho que ele tinha tomado um bocadinho de vinho, sabe? E estava falando demais. Não é assim não, não é assim não. Então é isso que esses homens têm na cabeça. É essas coisas que esses homens, eles não acreditam em nada, é só conversa, tá? É só conversa. É só conversa, mole. Não acredita coisa nenhuma. Não acredita em nada. É uma mentira desgraçada, tá? Uma incredulidade diabólica e uma idolatria infernal. Tá bom. Mais adiante a gente comenta mais algumas coisas. Um abraço, fica com Deus.